Boa noite, eu sou André Bolin, ela é Vanessa Gomes e essa é a nossa doutora neurologista Fernanda Rodrigues, especialista em distúrbio do movimento e aplicação de toxina botulínica. É uma médica querida, muito competente, que a gente gosta muito, né? Muito zelo, muito carinho, né, do André, de mim, e melhoramos muito e somos gratos a ela e queremos trazer um pouco do conhecimento dela para todo mundo. E só lembrando que a gente resolveu fazer a live, foi na sexta-feira, só que teve outras intercorrências e hoje a gente foi divulgar, né? Lembrando que a gente está no Facebook, na página do Facebook, se o pessoal quiser chamar os parentes, amigos, e no Instagram também, é Batera Parkinson, no Instagram e Facebook Batera Parkinson também. Isso, a Helena Estrela falou que se não tivesse avisado não tinha lembrado, né? Então vamos avisar uns aos outros para a gente poder aproveitar o máximo do conhecimento da doutora Fernanda. Tem 10 pessoas aqui, tá legal? Quantas pessoas tem? 7. Tá ótimo. Já vai chegando gente. Só retificando uma coisa. Eu e a Vanessa, a gente tem o projeto Batera Aspiração Parkinson, de musicoterapia e aspiração na doença de Parkinson. E nós não somos habilitados para falar da doença cientificamente. Por isso, a doutora está aqui, a gente está no consultório dela, né, tomando todas as medidas de segurança contra o Covid, mas a gente está no consultório dela para ela falar, porque quem sabe do assunto, quem sabe da doença é a doutora e ela tem toda a capacidade de falar do que a gente. Ó, a Malagueta tá com a gente. É isso aí. Agora, se vocês quiserem mandar pergunta, o assunto é doença de Parkinson. Lembrando que daqui a alguns dias, se essa live for legal, a gente vai repetir, a gente vai criar um grupo no WhatsApp e repetir a live com um assunto específico. O pessoal vai colocando quais as perguntas que querem, o tema. Eu acho que já foram feitas algumas perguntas do Face. Enquanto não surge, vamos respondendo algumas. Você não tem Ioana, você pode mandar as perguntas aí para nós? Meu celular tá gravando. A Verônica, boa noite, Verônica, a Maristela de Lima, olá, boa noite. Marisabel. Estamos todo mundo. A Marisabel, depois a gente precisa conversar com a Marisabel também. Marisabel, você pode ver para nós as perguntas que foram feitas na página do Batera? Por favor. Já mandou para a doutora? Mandei. Qual? Qual, doutor? Doutora Fernanda, mas foi no WhatsApp dela. Bom, a gente vai se ajeitando aqui. Alguém tem perguntas sobre doença de Parkinson? Qualquer esclarecimento? Eu me lembro que uma das perguntas que foi feita no Face foi sobre o freezing, né? O que você pode nos falar sobre o freezing? O que por que acontece? Tem algum remédio que melhora? Alguma terapia? Como eles me apresentaram, meu nome é Fernanda, né? Eu sou neurologista, atendo aqui em Uberaba. E é uma honra, né? É um prazer poder estar partilhando com vocês, é uma honra, uma alegria ter o André e a Vanessa, né? De poder conhecer eles, da gente poder estar junto fazendo esse acompanhamento, para mim é uma grande honra. E de poder ter a atenção, né, de vocês agora nesse momento. Então, com relação a essa pergunta que eles tinham feito, né, sobre se tem algum medicamento específico para o freezing, na verdade não tem uma medicação específica, né? Ele é um dos sintomas que pode ocorrer e ele responde muito melhor do que a medicação para o Parkinson, né, que deve estar utilizada já
mesmo às vezes mantendo essa queixa, são as terapias. Então, a fisioterapia, fazer, por exemplo, marcação no chão, né, que é uma das coisas que também a terapia ocupacional pode ajudar muito nessa parte, né, que você pode fazer marcações no chão como se fosse um listado, e em vez de você dar o passo, você vai fazer como se estivesse pulando, como se tivesse um obstáculo. Então você pode fazer exercício respiratório, você pode desfocar. O que ajuda, né, para melhorar o freezing é você desfocar do que é o andar. Então você tem que usar outras técnicas. Você pode usar uma técnica como se você quisesse dançar, como se fosse pular um obstáculo. Você pode, por exemplo, pensar em uma música, eu vou cantar essa música como se eu fosse dançar ela. E aí você consegue quebrar aquele momento inicial e aí depois disso a marcha consegue caminhar normalmente. Então é uma estratégia muito interessante. Parecido com... vai pegar no tranco, então, literalmente. Vai pegar no tranco. Meio que desviar o foco, né? Você tem que desviar o foco. Então você consegue fazer isso com treinamento. Então, pensar em outras coisas ajuda. Essa questão da marcação é uma estratégia muito usada, né? A questão de você, em vez de, como se fosse dar um passo, você fosse marchar. Então, tudo aquilo que você muda, que não seja pensar em andar e executar esse comando, né? Você pensa em outro tipo de movimento, você consegue quebrar o freezing. E é uma estratégia que ajuda bastante. Eles estão perguntando com quantos anos de Parkinson que começa? Não tem uma unidade específica, né? O freezing, ele geralmente acontece já em fase mais avançada, né? Um paciente que já tem alguns anos de sintoma, mas não tem uma data específica. Até porque a doença de Parkinson é uma doença única em cada paciente. Então, tem pacientes que logo de início, né, o Parkinson ele tem uma evolução um pouco mais rápida, acelerada com relação a sintomas motores e não motores, e outros pacientes que isso acontece já numa forma já de longa data, né, quando o paciente já está usando o medicamento já há muitos anos e houve uma degradação grande da dopamina. Mas, no geral, né, não é tão comum de você ver isso nos primeiros anos da doença. Geralmente vai se passar aí pelo menos uns 4 a 5 anos, né, e o paciente tem outros sintomas motores associados. E tem idade para começar a doença manifestar? A doença em si, né, ela é uma doença que ela geralmente acontece depois dos 50 anos, o mais comum a partir de 65. Né? A partir, com em torno de 65 anos, 1 a 2% da população, né, ela pode ter o diagnóstico de Parkinson. Mas a partir de 85 anos isso cresce muito, né? Mas em torno de 10 a 15%. Mas é considerado a forma precoce, né, que é a forma da Vanessa e do André, quando se inicia, né, abaixo dos 40 anos de idade. Quantas horas de atividade física são recomendadas por dia ou pode ser dia sim, dia não? O ideal, se a pessoa tem essa capacidade, né, de você fazer atividade física diariamente. O exercício físico, ele é a única coisa que foi verificada até hoje que reduz a progressão da doença de Parkinson. Nenhuma medicação, nenhuma outra estratégia foi efetiva para isso. Uma pergunta do Face foi essa, a pessoa usou até o termo estancar a progressão, né? E ela perguntou se existia algum tratamento ou alguma coisa para parar a doença. Ainda não existe, infelizmente. No caso, só o exercício. A atividade física, ela retarda a morte de neurônios, mas ela não para. Então, se consegue fazer uma atividade física regular, diariamente, no mínimo 30 minutos, eles veem que a atividade física que mais tem resposta para a doença de Parkinson é justamente a atividade aeróbica. Então, você pode se adequar a isso. O Prolopa com o Pramipexol. Pode ser tomado junto? Porque dá distonia. Podem acontecer. A distonia é uma coisa muito mais comum de ocorrer com a levodopa, né? Então, principalmente em doses altas ou com a progressão da doença, já há muito tempo usando levodopa, é mais comum de ter as discinesias, distonias. Mas com o pramipexol isso pode acontecer, mas é em uma escala menor. À medida que a medicação vai falhando, né, é muito comum você ter que fazer associação de medicamentos e você ter que, às vezes, usar diversas medicações,
né? E a associação do pramipexol junto com a levodopa é uma coisa comum de acontecer. Voltando à fisioterapia ou exercício físico, a musicoterapia também é bom. Eu sou exemplo disso, porque com 6 meses de Parkinson eu estava numa cama, né, depressão e tal. E eu toco bateria faz 25, 26 anos. Eu tinha parado, aí eu voltei a tocar por convite dos amigos meus. Aí eu entrei na bateria, atrás da bateria, meus movimentos, eu sem perceber, começaram a voltar, né? E amenizou a dor, a rigidez, né? E uma das... que a bateria você mexe todo... É uma atividade neural. É uma beleza, né? O pessoal que segue a gente lá vê que a gente tem de desprender o braço de cá, esquerdo, direito, perna, tronco, tudo, né? É aleatório os movimentos. E para mim a melhor coisa que aconteceu foi a bateria novamente, porque quando eu tive o diagnóstico eu pensei que ia parar de tocar. A Helena Estrela está perguntando, doutora, se é normal depois de algum estresse, algum nervoso, algum esforço físico, acontecer o tremor. Pode acontecer. Tanto que o estresse emocional ele é uma das principais causas de piorar qualquer doença. Né? As doenças neurológicas de forma muito comum. Então o estresse ele acaba produzindo, né, toxina, má funcionamento de tudo no nosso corpo. Então é comum ter tremor, inclusive em pacientes que não têm um Parkinson. Né? A gente tem muito tremor associado também à questão emocional, que é desencadeado nessas situações de estresse ou no esforço. Tem uma pergunta, se tem notícia de alguém que sobreviveu sem que o Parkinson avançasse? O Parkinson geralmente ele não causa a morte, né? Ele é uma doença neurodegenerativa, na verdade uma doença sistêmica, né? Porque antes de ter esses sintomas motores, o paciente pode ter sintomas 15, 20 anos antes, né? Antes de começar a ter tremor, de ter instabilidade postural, de ter rigidez. Então, o Parkinson em si não causa a morte. O que causa a morte vão ser outras doenças, outras coisas que podem acontecer às vezes de complicação. Como, por exemplo, o Parkinson ele pode dar disfagia, né? Como vocês sabem, ele pode causar dificuldade, alterações respiratórias, e isso pode levar a facilitar de ter infecções, como, por exemplo, a pneumonia. Mas, no geral, o paciente ele vai ter a doença de Parkinson por um longo período, mas a causa da morte dele não será por conta disso. Então, gente, ninguém morre de Parkinson. A gente morre com o Parkinson, mas não dele. É diferente do Covid. Isso. Você morre por conta dele. Perguntei sobre se é comum. Hamilton Júnior está perguntando se tem alguma semelhança entre o Parkinson e o Alzheimer. A semelhança dos dois é porque eles são doenças degenerativas, né? Mas a fisiopatologia deles, né, geralmente a doença de Alzheimer ela vai afetar os neurônios que são os que produzem acetilcolina, né? Os colinesteráticos que a gente fala, e a doença de Parkinson ela vai acabar afetando os neurônios que têm dopamina. Né? Elas têm em comum que elas geralmente se iniciam com um processo inflamatório, mas a morte de neurônios é diferente e vai haver um acúmulo de proteína. Né? Então, da alfa-sinucleína no Parkinson, da proteína tal na doença de Alzheimer. Falando em proteína, pessoal, vamos ver se é mito ou é realidade. A carne vermelha faz mal ou pode continuar comendo normalmente? Isso foi até motivo de uma nota, né, da Associação Brasileira de Neurologia sobre um trabalho, um estudo, né, que foi publicado e falava que a carne vermelha e a vitamina B12, né, a reposição de vitamina B12 em altas doses e a restrição de carne vermelha, ela conseguiria evitar a doença de Parkinson e ter uma melhora. Então, o estudo, eles publicaram um resultado muito satisfatório com isso, porém foi um estudo que teve muitos erros metodológicos. Então, não é uma coisa que dá para a gente falar como uma regra,
né? Então houve esse estudo com algumas falhas, o estudo teve uma resposta muito boa, mas não foi feito o controle duplo cego, então ainda é necessário mais estudos com isso. Então a posição da Associação Brasileira de Neurologia é que isso não é uma coisa que você pode pegar como uma verdade absoluta. E né? tem aquele negócio de ter que repor a proteína também, né? Talvez. Você pode repor as vitaminas. Tem vários estudos com vitaminas, né? Porque eles veem que a doença de Parkinson ela acaba causando, né, um estresse oxidativo, e eles veem que as vitaminas elas podem ter uma ajuda, mas não tem um tratamento específico. O tratamento atual é uma reposição das vitaminas deficientes, seja vitamina D, B12, vitamina E, C. Foi uma pergunta do Face, foi sobre um protocolo de uma vitamina. Né? A gente tem o protocolo Coimbra, que é um protocolo de tratamento com vitamina D em dose alta, né? Foi desenvolvido por um médico brasileiro e que ele é usado para várias doenças neurodegenerativas. A mais comum que a gente vê é a doença da esclerose múltipla, mas ainda tem alguns estudos ainda, ele não é um protocolo, né, aceito no geral. Na prática você vê alguns pacientes que tiveram melhoras, mas ele é um protocolo que não é para tomar vitamina D, é bom, eu vou tomar o tanto que der. Né? Esse protocolo é feito com muito cuidado por médicos que especializaram nessa área, não é a minha área, né? Eu não me especializei nessa parte, mas ele tem que ser feito um acompanhamento rigoroso, tem que ser feito uma dosagem da vitamina D e uma série de exames, tanto de imagem quanto de sangue, para se fazer o acompanhamento. Então, é um risco, né, fazer um uso grande de vitamina D sem ter um monitoramento. Então, se você tem interesse em ter esse protocolo, pela Associação Brasileira de Neurologia, não é um protocolo de tratamento ainda, nem para doença de Parkinson, nem para esclerose múltipla. Caso você tenha interesse em fazer isso, você tem que procurar um médico que seja especialista nessa parte para fazer o acompanhamento adequado. Porque você pode gerar uma calcificação dos órgãos, você pode ter pedra nos rins, você pode ter morte por conta de vitamina D em dose alta. Automedicação, né, doutora? Nunca dá certo. E outra coisa, gente, não pare de tomar os medicamentos que estão aí, para o tratamento de Parkinson, para tomar curcuma, como é que chama a outra lá? É uma semente também, mucuna pruriens, um negócio assim. O pessoal está parando de tomar Olho de boi. o medicamento para o Parkinson para tomar para comer essas coisas aí. Entendeu? A doutora está aqui e é prova de que não deve se fazer isso. Não quer dizer, né? Toda a medicina ela foi começada com planta, né? Todo mundo começou lá antigamente, o tratamento ele vem das plantas. Só que para isso tem que ter um estudo adequado. Uma coisa que às vezes para você não tem efeito colateral nenhum, para outro pode ter. A diferença, né, entre veneno e remédio é só a dose. Então nós temos que ter cuidado, que a fitoterapia ela tem crescido muito, né, mas é necessário que seja uma coisa séria, né, que seja feito um estudo adequado para isso. Hoje em dia a medicina é baseada em evidências. Então, você pode ter a cúrcuma, tem vários estudos que ela tem um efeito anti-inflamatório, ela ajuda na artrite, na artrose, ela reduz dor, ela melhora a libido, né, que é uma coisa que também é prejudicada na doença de Parkinson. Né, mas não quer dizer que seja um ou outro. Né, quem sabe, às vezes, a associação não seja mais interessante. E nunca fazer isso sem ter uma orientação adequada. Né, porque na vontade, o anseio que nós temos como doença de Parkinson, é uma doença que ainda não tem cura, de ter uma melhora, de ter uma resposta adequada, pode acabar fazendo uma piora. Então nós temos que tomar cuidado, né, com a automedicação e ouvir. Né? É uma doença que precisa de ter um acompanhamento. Então tenha um bom relacionamento com o seu médico, discuta, né, o que você tem visto, tire suas dúvidas e esclareça. A Ana falou: doutora Fernanda, atuo na neurologia e também aplico toxina botulínica. Um dos desafios é que o CID G20 não faz parte do rol de procedimentos liberados. Como você costuma resolver esse problema? É verdade. Né? Então, a toxina botulínica, em específico na doença de Parkinson, ela não faz parte do rol nem da ANS, que seriam para quem tem convênio, e nem
para pacientes que vão ser atendidos pelo SUS, né? Então você tem que avaliar casos e casos. Então no Parkinson é comum, por exemplo, de ter distonia, né? Então a gente pode fazer o uso, né, como você deve fazer também na prática, né? O CID para distonia, quantos pacientes que tem, né, como a Vanessa tem, uma distonia oromandibular, com bruxismo muito intenso, né? Nós temos para o tremor, né, a gente tem estudos que mostram, né, na doença de Parkinson, aquele tremor incontrolável. Em alguns casos você pode utilizar, mas é mais comum, às vezes até usado no tremor essencial, tentar se enquadrar em algum dos quadros. Geralmente o quadro mais de distonia mesmo. E aí você consegue, né, se o plano realmente concordar, né, com a sua descrição, de ter toxina para poder beneficiar o paciente. Porque na prática a gente vê o tanto que isso ajuda, tanto na redução de dor, quanto na questão de muitos efeitos colaterais, você não ter que aumentar muito a dose, de reduzir aqueles quadros distônicos, né? Mas infelizmente é uma coisa que nós ainda temos que lutar muito, né, para melhorar a divulgação e as aplicações da toxina botulínica, que são N, cada dia cresce mais o número de indicações com eficácia grande, mas a legislação ela não acompanha isso. A Silmara Macha falou que ela precisa voltar a fazer exercício, mas não tem ânimo. E a Monique Gonçalves perguntou o que pode ser feito para controlar o tremor. Certo, Silmara, Monique, né? Então, a questão do desânimo, né? Essa astenia, essa apatia na doença de Parkinson é uma coisa comum, que inclusive ela pode começar anos antes do tremor, da rigidez, dessa dificuldade, ela faz parte dos sintomas não motores. Então, o que a gente precisa? De uma estratégia. Ter um grupo de apoio, participar, né? Como, por exemplo, o Batera Parkinson. O André e a Vanessa são um exemplo, um motiva o outro, um ajuda o outro. Então, ter essa rede de apoio, seja da sua família, seja de outras pessoas que têm Parkinson, seja você estar vinculado, por exemplo, a um grupo, né? Aqui em Uberaba a gente tem os CEMEIs, né? Os CEMEIs, que são grupos de pessoas que se reúnem pela prefeitura para fazer, então tem um vínculo. Isso é uma coisa que ajuda muito, porque aí você tem, além do motivo de ter uma melhor disposição, de te ajudar na doença de Parkinson, de você ter uma interação social. Isso ajuda muito. Então, ter esse apoio, né? Eu pergunto para o André e para a Vanessa. O que mudou na vida de vocês depois que vocês se conheceram? Tudo. Muita gente vê a gente se apresentando num projeto, acho que a gente é casado. A gente não é casado. A gente é um casal de amigos que se reuniu para fazer o projeto, né? E essa é e hoje eu vivo em Penápolis e vivo em Uberaba. A gente está na correria de Penápolis e Uberaba. E é mais fácil para mim. A Vanessa ela já citou aqui. Com o projeto, estimula o outro, porque não pode parar, sempre tem o que fazer, né? Não pode se entregar, então um empurra o outro, né? E a gente se entende, quando fala que está com dor e tudo, a gente não fala, levanta, vai no shopping, dá uma passeada, a gente entende, né? Então, assim, é muito importante ter esse apoio, né? Só que muitas pessoas ouvem isso que ela falou, levanta, vai sair de casa e tal, só que acho que é uma maneira de tentar fazer alguma coisa, só ajudar, né? Mas o ente querido aí, o cuidador não sabe o que fazer. É tão desesperador que a pessoa não sabe o que fazer e fala, vou mandar, vamos ver o que a gente faz. Só que não é desse jeito, né? A gente estava fazendo caminhada e sempre postando que caminhada, né? Vamos para caminhada. Então nós vamos começar a fazer isso, viu, doutora Fernanda? Toda vez quando acabar a quarentena, a gente for fazer caminhada, a gente vai chamar o pessoal para ir com a gente. Sim. E com relação à pergunta da Monique, né? Com relação ao tremor, nós temos várias causas de tremor, né? Não é apenas a doença de Parkinson, ela é uma das que a gente mais conhece, né? Você vê alguém tremendo, você pensa, você tem Parkinson. Mas nós temos várias outras doenças. Tremor essencial, tremor associado aos parkinsonismos atípicos. Nós temos tremor associado ao próprio estado emocional. Nós temos pessoas que são mais adrenérgicas, né? Ela tem um nível de adrenalina maior no corpo.
e isso pode gerar um certo tremor, né, batimento cardíaco um pouco mais acelerado. Então, o tratamento do tremor ele vai depender muito do que foi a causa que está gerando ele. E a diferença de tremor essencial para o Parkinson? Justamente, são dois distúrbios do movimento, mas eles são coisas bem diferentes, né? Então, o tremor essencial, o paciente ele tem um tremor que geralmente ele tem história familiar, então tem outros pacientes, outras pessoas na família costumam ter, outros parentes. Ele é um tremor que ele é bimodal, então ou ele começa na adolescência, ou então a partir dos 50 anos de idade, né? Ele é um tremor que geralmente ele é simétrico, e ele é um tremor que ele piora com o movimento. Ele pode até ter um tremor de repouso, mas ele piora no movimento. A característica do tremor do Parkinson é justamente o tremor de repouso. Então você está parado, você está tremendo. Quando você vai fazer as coisas, você continua tremendo, né? A incidência do Parkinson, no geral, é após essa idade, né? Depois dos 50 anos de idade, 65 é muito mais comum a partir dessa idade. E você tem outras características que no tremor essencial você não tem. Que no Parkinson há a rigidez, a instabilidade postural, a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos. O que caracteriza a doença de Parkinson? Justamente essas 4 características. O tremor de repouso, e que inicialmente ele costuma ser unilateral, ou ele é assimétrico, né? Ele tem uma estabilidade postural, ele tem uma bradicinesia, que é essa lentidão de movimentos, e o paciente também tem a rigidez, né? Que é a rigidez que a gente fala em roda denteada, aquele paciente que você vai movimentar e ele vai como se estivesse dando soquinhos. Doutora, a Verônica Magueta falou que toma Akneton desde que foi diagnosticada, tem Parkinson precoce também. Então ela tem 10 anos que toma Akneton. Qual a opinião da doutora sobre essa medicação e ele causa demência? Não, o Bipiridena é uma medicação muito boa, né? Nós usamos ele, não é a mais comum se usar na doença de Parkinson, mas é uma das opções, né? Então, nos pacientes que têm distúrbio do movimento agudo é uma das de escolha. E os medicamentos, né, dopaminérgicos, eles não costumam causar demência, né? Então, não quer dizer que você está tratando para a doença de Parkinson, você vai ter demência. No geral, a demência ela pode acontecer como um sintoma da doença de Parkinson, assim como o tremor, assim como a dificuldade para escrever, para falar, né? A dificuldade para vestir roupa, para virar na cama à noite. Então, o que ele faz é que ele pode interferir no mecanismo de acetilcolina, e isso pode levar a algum sintoma, né, a longo prazo de interferência no mecanismo de memória. Mas, no geral, na doença de Parkinson é relacionada à própria doença. A Leia Batera perguntou se a pessoa já nasce com Parkinson. Geralmente não, né? Ainda não tem uma origem definida da doença de Parkinson, mas eles veem que ela tem fatores tanto genéticos quanto ambiental. Mas, no geral, a pessoa não nasce com a doença de Parkinson. Eles viram que nas formas muito precoces, então, às vezes, paciente com 18, com 15 anos, que desenvolve a doença de Parkinson, eles têm uma maior alteração genética. Eles veem que alguns genes que já foram pesquisados na doença de Parkinson, principalmente os genes SPARC, eles são mais encontrados, né, quando a gente faz pesquisa genética nos pacientes jovens. Mas, no geral, a pessoa não nasce com doença de Parkinson. Eles veem que tem alguns fatores que aumentam o risco de doença de Parkinson. Sexo masculino, né, quanto maior a idade, eles viram que isso aumenta muito. Eles viram que uso de pesticidas, então quem trabalha na zona rural, tem alguns estudos que mostram que intoxicação com manganês pode levar a doença de Parkinson. Eles veem também que tem uma droga sintética, né, que ela é um derivado da meperidina, que é um analgésico, que eles desenvolveram. Eles viram que ela foi inclusive um modelo para doença de Parkinson, né? Ela é usada para causar Parkinson em animais e fazer estudo. Então, eles viram que algumas toxinas, elas têm um maior risco da doença de Parkinson, mas não é uma doença que você já nasce com ela. A Daniele Carvalho está perguntando se é mais comum a demência dos corpos de Levy
quando a pessoa tem Parkinson, mais idosa ou também acomete aos jovens? A demência por corpúsculo de Lewy, inclusive, é uma das doenças, né, que ela é um diagnóstico diferencial da doença de Parkinson. Na doença de Parkinson, você tem o acúmulo dos corpúsculos de Lewy. Então, quando você vai fazer o diagnóstico fiel da doença de Parkinson, é por encontrar os corpúsculos de Lewy, né, associado a alterações de dopamina da substância negra. Né? Então, no cérebro é a principal área, né, que começa a perder primeiro esses neurônios dopaminérgicos e depois você tem progressão para outros núcleos. Mas, com relação a uma coisa causar a outra, não é o comum. Geralmente elas são entidades diferentes. E a Eunice está perguntando se tem como evitar o Parkinson. Você tem algumas medidas que são preventivas, mas como ainda não tem uma definição do que seja a causa da doença de Parkinson, eles não viram ainda, né, uma receita de bolo que a gente possa fazer e realmente evitar a doença de Parkinson. Eles veem que quem pratica atividade física tem um risco menor. Tem estudos que mostram que a cafeína reduz, então quem tem o hábito de tomar café regularmente, né, o estudo foi feito com 3 xícaras, 50 ml, né, a xícara tradicional por dia, eles viram que reduz. E, para surpresa, né, a única coisa que eles viram de benefício até hoje da nicotina, né, do cigarro, é que ele pode reduzir também o risco de Parkinson. O Rodrigo está perguntando se o organismo tem uma boa resposta às medicações. A doença de Parkinson, no geral, sim. A gente tem que lembrar que nem tudo que é um parkinsonismo, né, ele é a doença de Parkinson. Tanto que um dos critérios, hoje em dia, cada vez mais eles têm buscado, é que a resposta boa à levodopa, ela seja uma das coisas que caracteriza a doença de Parkinson. A gente vê que isso nas outras doenças que parecem doença de Parkinson não tem uma resposta tão adequada. Tanto que você pode fazer uma prova terapêutica com levodopa e o paciente que tem doença de Parkinson, ele tem uma resposta muito boa com isso. Quantos minutos de live a gente tem já? Deixa eu... Podemos continuar? Marcamos outra? Tem mais perguntas? Tem? Podemos continuar, doutora? Sim. Lemos Marcos está perguntando qual a diferença de Parkinson e Parkinsonismo. Certo. E ele também está perguntando se tem exame moderno que detecta o Parkinson. Ainda não tem um diagnóstico para a doença de Parkinson definitivo. Então, a gente ainda não tem algum exame que você faça e fala que tem a doença de Parkinson. No geral, nós temos exames que são subsidiários, que às vezes ele vai te falar que aquilo não é uma doença de Parkinson. Então, já tem alguns genes pesquisados, mas nem todo mundo, né, vai ter, né, esses genes. A gente só vai ver mais quando é na forma mais precoce, quando tem vários casos na família. A gente pode fazer, por exemplo, um exame que chama TRODAT, que é um exame de imagem, né, e ele vê captação de dopamina no cérebro, mas ele é um exame muito mais para exclusão, porque é esperado na doença de Parkinson que haja uma redução de dopamina. Então, se você tem dúvida e você faz esse exame e você tem a dopamina no cérebro normal, você vai excluir a doença de Parkinson. Então, ainda não tem um teste genético, como a gente tem, fazendo uma correlação com o momento que a gente está agora do Covid, que você lá faz um exame e fala, é isso. Nós não temos ainda. A outra pergunta, né, com relação à diferença entre Parkinson e Parkinsonismo, então, Parkinsonismo, ele é como se fosse um guarda-chuva, ele pega várias doenças. A mais comum do Parkinsonismo, 85% dos Parkinsonismos é a doença de Parkinson. Então, ela é o mais comum. Mas nós temos outras doenças que no início podem até parecer doença de Parkinson, mas não são. Como, por exemplo, a paralisia supranuclear progressiva, né, que o paciente... Todos os Parkinsonismos, eles não vão ter uma resposta tão boa à levodopa como o Parkinson. Então, pode acontecer de você ter alteração demencial, né, a demência córtico-basal, de corpúsculos de Lewy, numa forma mais precoce, então às vezes segundo, terceiro ano de doença, às vezes o primeiro ano. Nós podemos ter, por exemplo, atrofia de múltiplos sistemas, que além da questão do tremor e da rigidez, você vai ter alteração de outros sistemas de uma forma muito rápida.
né? No que no Parkinson você vai demorar 15, 20 anos, às vezes com 2, 3 anos de doença você já tem uma desregulação de temperatura, de pressão, você tem comprometimento de outros sistemas de uma forma grande. Então o parkinsonismo, a gente vai pensar em quem tem rigidez, instabilidade postural, quem tem bradicinesia, que são os movimentos lentos, e que tenha tremor. Mas isso é um termo geral. A doença de Parkinson, então, você vai ter outras características e os outros parkinsonismo, outras características que muitas vezes no início da doença você não consegue definir. Por isso que o Parkinson ele é firmado com acompanhamento. Uma pergunta do Face que eu me lembrei agora é questão de ficar mais rígido durante a noite. Sim. E se ir ao banheiro mais vezes para urinar, se é normal. Isso são parte dos sintomas, né? A noctúria dos sintomas não motores. Então, a doença de Parkinson, a forma motora, né? O tremor, a rigidez, a dificuldade para andar, ela vai ser já uma fase quando você já tem uma morte de neurônios muito grande. Então, vários estudos, né? Eles têm mostrado que a doença de Parkinson ela começa antes desses sintomas, 15, 20 anos antes. E aí um dos sintomas que podem ter justamente esse, né? Urinar mais, começar a ter as alterações do sono, sintomas depressivos, constipação intestinal é um dos principais, a dificuldade de sentir cheiros, né, do olfato. Você pode ter desregulação, alteração de pele, né? Olho seco, boca seca, né? Então o cansaço, a fadiga. Então esses sintomas, igual a noite, essa dificuldade de se mobilizar, de virar na cama, é uma coisa muito comum de acontecer. E muitas vezes acontece muito antes de começar o tremor. Tem bastante pergunta. A gente está no Instagram e no Facebook. Na próxima live a gente vai fazer Quem puder deixar o telefone aí com DDD, a gente vai fazer um grupo no WhatsApp e daqui algumas semanas ou mês até, vai organizar outra live com a doutora. Aí vai num assunto específico da doença de Parkinson. Ele precisa de alguma orientação neurológica, seja qual for o problema, é isso aqui, a consulta dela é isso aí, sabe? Ela explica tudo, a gente vai para casa tranquilo e sabendo, né, lidar com o assunto e tranquilamente, com essa calma que ela passa pra gente. É bom dizer que ela não é de meias palavras, não. Você tem que falar que aquilo é aquilo e dá com aquela... classe. Com classe, entendeu? Ela fala, você tá com isso, mas sabendo falar. Você tem que andar, Vanessa. Tem médico que dá um diagnóstico de uma vez para a pessoa que você vai ter um infarto aqui na frente da doutora. A gente teve um feliz caso assim, já no projeto que a gente relatou, né? Então, quem dera se todos fossem como você. A relação médico-paciente tem que ser muito, muito próximo. Tem que ter afinidade, porque se não tiver... Vai, mais pergunta? O Lemos Marcos perguntou se macuna ajuda mesmo. E a Francis pediu para você falar sobre o canabidiol pro Parkinson. Certo. Então, tem alguns estudos, né, como eu falei, dos fitoterápicos, né, e entre deles é o canabidiol. Então, tem mostrado estudos que são promissores, né, aqui no Brasil, inclusive, a Anvisa conseguiu aprovar, né, a primeira licença para ser produzida aqui no Brasil, né, e é diferente, gente, tratar com canabidiol do que tratar com maconha. Né? A maconha ela tem mais de 50 canabidióis e alguns têm efeito terapêutico, outros têm efeitos de dependência, alucinógeno, outras coisas. Então não é usar óleo de maconha, não é fumar maconha, não é nada disso. O canabidiol eles têm visto uma boa melhora para várias doenças, ele foi liberado aqui no Brasil com o primeiro tratamento, né? A primeira patologia que eles liberaram foi para epilepsia de difícil controle, né? Mas eles têm vários estudos já com alterações comportamentais na doença de Parkinson, na doença de Alzheimer, mas ainda não tem um protocolo.
Tanto que hoje em dia as formulações para essa parte, ela tem várias, tanto com graus de purezas que são diferentes de canabidiol, mistura com outros canabidióis, inclusive o tetrahidrocanabidiol. Então ainda estão ocorrendo estudos para poder certificar quais são as doenças que realmente têm um benefício e qual seria a dosagem. Como eu falei para vocês, a diferença entre o veneno e remédio é a dose. Então nós precisamos, é um estudo em avanço, mas ainda não tem uma dose e nem um padrão ainda efetivo. A Mayara tá falando. Eu tenho tido muito mal-estar nas pernas, principalmente na hora que eu deito. Como uma necessidade de esticar as pernas para sentir alívio e tem durado um período muito grande. É por conta do Parkinson? O Parkinson pode ter essas alterações. O mais comum de você ter que movimentar as pernas é a síndrome de pernas inquietas, que pode inclusive preceder o Parkinson, né? Os sintomas motores em alguns anos. Então é uma alteração que não é tão incomum de acontecer e que pode ser visto também uma melhor forma de tratar. A Iane está perguntando, para quem não tem tremor, a doença de Parkinson parece invisível. Como a família pode ajudar? Certo, né? Uma coisa que nós precisamos de lembrar é que o Parkinson ele tem a forma tremorigênica e nós temos a forma que é a rígida cinética, que é o paciente que praticamente não tem nenhum tremor. Né? Ele às vezes vai desenvolver tremor com muitos anos de doença, mas a rigidez, a lentidão, ela é grande, né? E aí o que a gente tem que observar? Esses outros fatores. Eu vou escrever, eu consigo escrever da forma com que eu escrevia antes, eu consigo levantar da cama, virar na cama, abotoar a roupa, né, como eu conseguia antes. Eu tenho acontecido de ter quedas, de ficar com essa estabilidade postural, a qualquer esbarrãozinho eu já estou caindo. Então, tudo isso serve para poder alertar a família, né? Porque o preconceito muitas vezes ele começa dentro de casa, né? É porque você é preguiçoso, você não quer fazer as coisas, Intolerância, né? Você só fica deitado, você não consegue fazer nada direito, vai ser desastrado desse tanto, né? Então, quantos e quantos de vocês, né, que têm a doença de Parkinson e que passaram já por isso? Então, ter maior conhecimento do que é, como que funciona, isso ajuda muito. O apoio da família ele é fundamental. Você se sentir apoiado, né? O amor, ele cura mais do que qualquer remédio. Doutor, então uma pergunta minha. Pode falar. Tem muitas pessoas, inclusive eu, quando tive diagnóstico, me caí de cabeça no Google. Vai atrás. Nisso você pode desenvolver um sintoma somatoforme, somatório, como dizem? Pode, né? Então, informação, se você vai buscar na internet, você tem várias. Então, você tem muitos sites, você tem muitas coisas, só que nem tudo que está no Google é verdadeiro. Então, nós precisamos, quando você vai se orientar, pegue informação de lugar confiável, de uma instituição, né? Busque um médico que realmente seja sério para poder te informar sobre isso. As instituições, nós temos o projeto Vibrar Parkinson, que tem informações sobre isso, nós temos o Batera Parkinson, nós temos várias, né, instituições que podem dar uma orientação de forma correta e segura. Porque senão você começa a pesquisar, e isso é um exemplo. O exemplo disso que o André falou é uma coisa que estamos vivendo atualmente, com o Covid. Você está ali o tempo inteiro, toda hora tem uma informação, tem muita informação ali que é verídica e outras não. Então, se você fica focado só nisso, e principalmente se você está se alimentando de informação que não é verdadeira, você pode ficar tão ansioso e apreensivo com isso que você pode desencadear sintomas. E isso com qualquer doença. Tem pessoas que são mais suscetíveis a isso. Mas se é sintoma da doença em estágio avançado, a pessoa que está no início pode começar a sentir, que é a somatização. Lemos Marcos está perguntando se síndrome de pernas inquietas é doença de Parkinson. Não, eles são coisas distintas, são dois distúrbios de movimento e que podem coexistir. Então, quem tem doença de Parkinson tem uma maior chance de ter a síndrome de pernas inquietas, mas nem todo mundo que tem síndrome de pernas inquietas tem doença de Parkinson, mas são doenças diferentes. A Gabi Mari está perguntando o que posso fazer para diminuir a discinesia e a sudorese excessiva. Certo.
Então, as discinesias, né, o medicamento que nós mais usamos é usar a amantadina associada, que ela ajuda nessa parte, e muitas vezes também redução da levodopa, porque ela em doses mais altas, quanto maior é a dosagem, maior é o risco de ter discinesia. Então, avaliar se tem, né, com o seu médico, se tem uma possibilidade de redução da dosagem, associação da amantadina é uma coisa que pode ajudar, né, que é o Mantidam. E uma outra coisa, né, que você perguntou, que foi sobre a sudorese, ela está relacionada, né, assim como a sudorese excessiva, mas também a pele seca, o olho seco. São sintomas não motores da doença de Parkinson. Então, no geral, né, utilizando o tratamento para a doença de Parkinson tem uma melhora dessa parte, né, e tem paciente que responde bem também usando os medicamentos de tratamento para ansiedade, né, os que aumentam a serotonina. Tem pacientes que respondem também. Nós podemos usar, né, se essa sudorese é uma coisa que está muito intensa também, os tricíclicos, né, que na doença de Parkinson nós vamos usar menos, porque ele vai levar a constipação, pode ter ganho de peso, boca seca, né, que são outros sintomas que a própria doença de Parkinson ela já desenvolve. Só falar aqui, porque está acabando a bateria, a Daniele Carvalho perguntou se o Parkinson prejudica a memória e a concentração. Sim, né, a doença de Parkinson, ela afeta várias coisas do nosso corpo. Uma das coisas que pode ser afetada, né, inclusive, é a questão de memória e de concentração. E isso é um sintoma que pode acontecer em qualquer fase da doença, né, inclusive na fase inicial, de perceber que está um pouco mais desatento, ter alterações visoespaciais, alteração de memória, no sentido assim de eu quero falar uma palavra que ele não sai da forma com que eu gostaria, né? Coisas que antes você lembrava de forma muito fácil, às vezes não está lembrando, porque a dopamina, ela implica em vários mecanismos cerebrais. Então isso realmente pode acontecer. E ela perguntou também se é possível melhorar a escrita. Sim, com certeza. Né? Então, o treinamento da escrita, né, você colorir, você fazer um acompanhamento com a terapia ocupacional, com a própria fisioterapia, é uma coisa que pode ajudar bastante. Tanto o tratamento adequado da doença de Parkinson, mas o treinamento. O nosso corpo ele é ensinado. Então, as dificuldades que você tem, se você começa a treinar e a praticar, você vai fazer o seu cérebro fazer novas conexões. Você consegue desenvolver a neuroplasticidade. Então, quanto mais você treinar, e se você fizer um tratamento especializado para isso, isso vai te facilitar muito. Então, não desista. Quanto maior a dificuldade, maior a sua persistência. A bateria do celular que está gravando no Instagram está acabando. Se você quiser continuar vendo o finalzinho da live, passa para o Facebook, que em breve a gente está encerrando, mas tem mais um pouquinho para aproveitar. Gente, o pessoal que está no Instagram, vai lá para o Batera Parkinson no Facebook. E deixa o telefone aí que a gente vai fazer um grupo. Mas deixa o telefone depois, porque a gente não tem mais acesso à live. Tá. Tá indo no direct. Uhum. Isso, deixa no direct ou nos comentários da propaganda da live. Bom? Tem mais pergunta? Todo mundo falando parabéns pela iniciativa e ser excelente profissional. É muito boa. Vamos para o Face. Galera, a gente está indo para o Facebook e já está quase acabando a live. Pessoal, deixa o telefone no Facebook, a gente tem a página, deixa nos comentários. Se tiver telefone a gente vai pegar, vai montar um grupo e daqui algumas semanas eu acho, para marcar com a doutora, ver a disponibilidade dela para fazer outra live em determinado assunto. Um assunto específico, né? Aí vai depender do grupo, né? O que vocês vão querer falar e tudo. Essa primeira live foi mais como experiência. E para mostrar o show de médica que nós temos, né? A gente sempre fala, mas é porque é paixão mesmo que nós temos por ela. Porque o tanto que a gente melhorou com o tratamento, né? Com a empatia dela com a gente, então a gente quer levar até vocês também.
E a doutora está localizada, endereço? Então eu agradeço muito, né, a atenção de cada um de vocês. Para mim é um prazer, né, uma honra poder estar junto com o André e com a Vanessa, né, de ver eles melhorarem, porque vocês, né, sabem muito bem, a luta não é fácil, mas ela é possível, né? Então, caso precisem, né, eu atendo aqui no São Lucas, né, em Uberaba, que situa aqui na Frei Paulino, número 364, meu consultório, né, é na sala 1010, 10º andar, sala 1010. Então, se vocês tiverem dúvida, tiverem informação, quiserem algum esclarecimento ou acompanhamento, eu vou ficar muito feliz e grata de poder ter vocês aqui. Gente, a consulta não é caro, não é caro. Tá? Oi, gente, tem o Jesus Moura tá perguntando, o Rodrigo, o Jesus Moura falou que tem 61 e desde 53 anos. Ele é corredor, ele é um exemplo de superação, o Jesus. Sim. Ele sempre está no começo, sempre ganha em primeiro lugar em várias maratonas que tem, várias corridas. E o Rodrigo está perguntando se existe alguma pesquisa nova que apresente uma esperança de tratamento mais eficaz em andamento. Então vamos deixar esse assunto, entre outros, para a próxima live? E aí a gente conversa mais, ela traz novidades, se tiver, pra gente. E a gente conversa com mais tempo, né? Porque eu tenho Parkinson, eu já cansei. Gente, acesse o canal do YouTube, tudo, Instagram, YouTube, Facebook, Batera Parkinson. E tem nosso site também, que até no site vai estar a doutora com todas as redes sociais dela, tá? É Fernanda Rodrigues Neuro, que é o Instagram da doutora Fernanda, né? E nós é Batera Parkinson e bateraparkinson.com.br. Desculpa se a gente não respondeu todo mundo, né? Mas na próxima, se Deus quiser, nós vamos responder a todos. E acompanha a gente lá e qualquer sugestão ou crítica, a gente está para responder. Tá, queremos crescer. Doutora, muito obrigada, viu? Deus abençoe muito a sua vida. Nossa, com certeza. Para mim é uma alegria. Né? Muito obrigada a vocês. E até em homenagem ao nosso corredor, vale a pena de todo mundo assistir 100 metros. Vocês vão gostar. Legal. Fica a indicação. A gente vai ficando por aqui e estamos junto com o Batera. Até mais. Nossa.